Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Hoje nós vamos falar sobre Bíblia. Eu trouxe aqui as minhas Bíblias, eu trouxe as minhas Bíblias antigas e a minha Bíblia nova para mostrar para vocês. Vou contar um pouquinho sobre elas, sobre a minha história com elas e vou mostrar para vocês como é a minha Bíblia nova e por que eu troquei. Bom, primeiramente, a primeira Bíblia da minha vida, a primeira Bíblia que eu pude chamar de minha, eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. Eu acabei doando ela para um adolescente há muitos anos atrás, porque eu já não utilizava. Ela era a versão NTLH e na época eu ganhei essa aqui, que também é NTLH, então eu acabei doando porque ele estava precisando, enfim. Então eu vou ter a segunda Bíblia da minha vida, que é essa aqui, e é a primeira que eu vou mostrar para vocês. Essa Bíblia, então, eu ganhei de presente de uma amiga. Eu lembro que essa Bíblia estava na livraria da igreja e eu sempre passava por lá e admirava ela. Gostava porque ela tinha uma guitarra, já tá bem usada, né? E dá pra ver pela capa, que na época eu gostava de rock, então a cor dela azul também, estrelinhas, enfim. Eu simplesmente amei ela, o tamanho era perfeito. E quando eu ganhei de presente, fiquei muito feliz. Eu vou mostrar para vocês ela por dentro e como eu me organizava nas minhas leituras com esta Bíblia. Essa Bíblia, então, não é muito grande, dá pra perceber pela capa que foi muito usada e durante as minhas leituras eu costumava circular os números dos capítulos conforme eu ia lendo. Eu também escrevia nos cantinhos das páginas, sublinhava os meus textos favoritos e fazia alguns desenhos conforme era possível dentro dessa Bíblia, já que ela não tinha espaço para anotação. Bom, com o passar do tempo, alguns anos depois eu resolvi trocar de Bíblia, porque como essa é uma NTLH, eu queria ter experiência de outras versões de Bíblia. Então a outra que eu comprei foi essa Bíblia aqui. Eu acho a capa dela simplesmente linda. Dá pra ver, depois mais de perto vocês vão perceber que ela tá bem usada também. Aconteceu alguns acidentes com ela. Uma NVT. E eu comprei ela junto com alguns amigos. Na época, eu não estava trabalhando, era época de Covid. E eu lembro que eu peguei Covid, então eu fiquei em casa por um tempo. Então eu acabei começando a vender livros e Bíblias para conseguir juntar um dinheirinho ali, pagar as contas e tudo mais. Nessa época, comprando várias Bíblias juntas, tinha uma promoção que cada Bíblia saía, se não me engano, com frete por 20 e pouquinhos reais, assim. Então, eu conversei com alguns amigos e perguntei se eles tinham interesse em comprar Bíblia. Então, a gente comprou todo mundo junto. Veio várias capas diferentes, meu marido também ficou com uma dessas e essa aqui foi a minha. Então, eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro, vou mostrar para vocês como eu me organizava também nas minhas leituras. Essa Bíblia é um pouco maior que a outra, porém é mais fina, também sem espaço para anotação. E eu continuava com o hábito de circular os números dos capítulos conforme eu ia lendo e sublinhando os meus textos favoritos. Eu também fazia colagens na Bíblia conforme era possível, colava papeizinhos com as minhas anotações e eu me organizava conforme eu conseguia. Depois disso, eu quis experimentar uma outra versão então. Eu tive a NTLH, a NVT, então eu queria a NVI, porque eu achava a linguagem dela muito bonita. E essa Bíblia aqui passou por muita coisa junto comigo. Eu levava no trabalho, como eu tinha 2 horas de almoço, eu sempre tinha ela junto na minha mochila. Inclusive teve uma vez que eu tinha colocado ela na minha mochila, eu ia de moto pro trabalho, então a mochila nas costas, as minhas coisas do trabalho dentro da mochila, a minha Bíblia e sempre um lanche, né, pra mim comer ali durante a tarde e tudo mais. E aconteceu que um dia eu estava indo para casa e eu tinha uma shakeira de aquelas da Tupperware, sabe, que vedam bem, com iogurte dentro. Porém, eu não sabia que algumas bebidas não dava para colocar dentro, por exemplo, bebida com gás, né, eu já sabia. Mas o iogurte também não podia e eu não sabia disso. Então, eu carregando, indo pra casa, né, com a mochilinha nas costas de moto, eu passo por um quebra-mola, eu ouço um barulhinho assim, ó. E eu fico pensando, será que estragou alguma coisa na moto? Será que alguma coisa na minha mochila? Ou bateu alguma coisa? Não sei. Bom, cheguei em casa, quando eu fui abrir a minha mochila, chegou a me dar uma dor no coração. Mas o iogurte tinha aberto, aquele barulhinho que eu tinha ouvido era da tampa da shakeira abrindo. Ela vedava muito bem e quando ela abria ela dava um estalo.
e ela tinha aberto dentro da minha mochila, molhou todas as minhas coisas de iogurte. E aí essa Bíblia tava junto. Então, como eu gostava muito dela, eu acabei lavando ela embaixo da torneira. Eu botei ela na pia, assim, e fui lavando pra tirar o iogurte dela. No fim das contas, essa parte aqui de cima, ela era dessa cor. E essa parte aqui de cima ficou, depois de algum tempo, até mofada, porque como era alimento, né, eu lavei, mas talvez não saiu, ficou algum resquício e acabou mofando, a Bíblia ficou uma cor horrível. Eu resolvi passar um canetão preto nela, pra pelo menos disfarçar e não ficar aquele aspecto de nojento, sabe? E aí, enfim, comecei a pesquisar outras Bíblias, tinha interesse já na NVI, né, por ser outra versão, como eu disse antes, e aí eu encontrei uma Bíblia que me agradava, que é essa aqui, que eu uso até hoje, né, então essa é a minha Bíblia do coração até hoje. Fiquei alguns anos com ela, eu acho que deu uns 3 anos pra mais. Já deu uns 3 anos, já tá passando de 3 anos, quase 4 anos que eu tenho ela. Então o que acontece? Ela tem espaço para anotação na lateral. Então ao longo das minhas leituras, dos meus estudos, eu ia anotando, né, na lateral dela e tudo mais. Então nós começamos a ler novamente o livro de Atos com o nosso grupo da célula. E, na verdade, a gente leu desde Mateus ali e chegamos em Atos. E eu percebi que as minhas anotações estavam me atrapalhando um pouco. Primeiro, que se eu precisasse fazer novas anotações, precisava ser um papel. E o principal, porque até tem o papel que dá para acoplar, assim, na argolinha da Bíblia. Depois eu vou mostrar um para vocês. Mas o principal é que, conforme eu ia lendo, tinha as minhas anotações antigas ali do lado, então acabava que eu ficava presa às minhas anotações antigas e outras partes do texto não me chamavam tanta atenção quanto as que já tinham me chamado. Normalmente, de acordo com o momento que a gente está vivendo, a palavra fala com nós de formas diferentes. E eu percebi que eu estava ficando muito presa àquilo ali. Então, quando eu ia levar as minhas reflexões na célula, eu percebia que eram basicamente as mesmas que eu já tinha tido nas leituras anteriores. Então eu pensei, quer saber? Meu aniversário tá chegando, é dia 5 de agosto, então eu vou falar com meu marido, quem sabe eu compro uma Bíblia de presente de aniversário pra mim mesma. Como tá chegando, então, vou investir em uma Bíblia, porque vai me ajudar agora. E também, essa outra Bíblia que eu vou mostrar pra vocês, ela é uma Bíblia do coração, eu já conto pra vocês a história dela. Enfim, essa Bíblia que eu tenho usado, eu vou mostrar ela por dentro para vocês verem como ela é. Ela é muito boa, eu gostei muito dela. O tamanho dela é muito bom, a letra é de um tamanho muito bom também. Tem bastante espaço para anotar. Vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Essa Bíblia, diferente das outras, tinha espaço para anotação e era um pouco maior, então eu acabava guardando algumas coisas dentro dela. Nessa Bíblia eu colava adesivos, fazia desenhos, fazia letterings, muitas anotações, utilizava pedaços de papéis reciclados ou papéis que eu achava de cor bonita, de revistas, rasgava eles e colava na Bíblia para escrever as anotações em destaque maior, colava washi tapes. E como ela tinha muito espaço para anotação, eu realmente escrevia muito nela. Também guardava dentro dela desenhos e presentinhos que eu ganhava de crianças, minhas alunas do balé, meus afilhados, normalmente presentinhos que eu ganhava durante o culto das crianças. Então, como eu contei antes, eu comprei uma nova Bíblia. Essa Bíblia, ela lançou no ano passado com a Gabi, do Falei com Amor. Ela é literalmente a Bíblia do Falei com Amor, que é essa aqui. E quando lançou essa Bíblia no Falei com Amor, lançou essa marrom e lançou uma outra capa, um rosa escuro, bem lindo também. Faz 1 ano do lançamento dela, das duas, né? Ela tem aqui do ladinho Falei com Amor, vou mostrar depois aqui com vocês. A Gabi, ela faz vídeos sobre livros do C.S. Lewis, ela faz Clube do Livro também. E eu simplesmente amei, porque ela também é uma Bíblia de Bible Journey, igual a minha anterior, né, que eu já amava, que tinha um espaço para anotação. Essa aqui também tem, e é ainda mais especial. Eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Mas eu fiquei esse 1 ano inteiro, quando ela lançou, eu já mostrei ela pro meu marido e disse, olha só, amor, eu queria essa. Mas a minha Bíblia, mesmo que eu já estava com ela há anos, tinha ainda muito espaço, assim, para anotar. Tinha algum espaço, principalmente no Antigo Testamento, que eu tinha anotado menos.
Mas como eu fiz, agora finalizei a próxima leitura, nem o Antigo Testamento não tinha mais tanto espaço. Então eu pensei, eu acho que é o momento certo de eu investir numa Bíblia nova. E essa aqui ficou na minha mente durante esse ano todo, desde que ela lançou. Então, resolvi comprar ela. Vou mostrar ela pra vocês por dentro. Diferente da outra Bíblia, que era em espiral, essa Bíblia é em brochura. A capa dela é em alto relevo, as letras douradas. Essa é a logo do canal do Falei com Amor, da Gabi. A linguagem é NVI e ela é realmente muito linda. Ela tem vários detalhes de flores, tem o sumário muito bonito e bem organizado. Cada livro que se inicia tem uma página só com o nome dele. E a primeira letra de todos os livros é linda, é grande e decorada. Realmente tem muito espaço para anotação. Os textos são distribuídos por página em fileira única e as últimas folhas ainda são em branco para anotarmos o que quisermos. Bom, por último, mas não menos importante, né? Como eu comentei, eu sempre gosto de estar variando ali nas versões da Bíblia. Então, sempre que eu comprava uma Bíblia nova, eu comprava em uma versão diferente. E surgiu uma oportunidade lá na livraria da comunidade onde eu congrego, né, da igreja, onde tinha uma Bíblia muito especial, que é essa Bíblia aqui, gigantesca, maior que a minha cabeça. Essa Bíblia aqui tem 5 traduções, então ela é grandona desse jeito justamente por isso. Eu vou mostrar ela mais de pertinho para vocês. Então, quando eu estou estudando ali com a minha Bíblia, eu tenho alguma dúvida referente à tradução, será que está correto? Ou então eu não entendo o que um texto quis dizer, eu posso pesquisar nessa aqui, que é uma Bíblia familiar, é uma Bíblia de herança, digamos assim. Nessa Bíblia a gente não rabisca, não passa lápis de cor, não passa marca-texto, nem nada. Essa Bíblia aqui é da família mesmo, no caso, por enquanto é eu e o Gabriel, mas quando nós tivermos filhos, né, será da família toda, para que a gente possa ter textos para comparar. Então essa Bíblia aqui tem as 5 versões juntas, né, então, não entendi um texto, abro ela aqui, consigo ler em várias versões diferentes e entender o que aquele texto quis me dizer. Então eu fiquei muito feliz. Até porque a gente investe em tantas coisas, né? E quando se trata do Senhor, das coisas que estão relacionadas, né, a Ele, a gente às vezes quer calcular muito, sabe? Então, foi muito bom ter comprado ela. Vou mostrar pra vocês como ela é por dentro. Ela é realmente muito linda também. Como dá pra perceber em referência a outra Bíblia, essa Bíblia é realmente enorme. Tem um grande número de folhas justamente por ter as 5 versões juntas. Ela é muito bem organizada, não tem como se perder nos textos. Tem 4 versões em cima e na parte de baixo vai ter a última versão, que vai ser a NTLH. Ela não possui estudo e nem é comentada, somente as 5 versões. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as minhas Bíblias. Confesso que cada uma conta muito a minha história. Eu abro elas, eu olho as anotações, eu lembro de quando eu lia elas, e é muito nostálgico, assim, porque cada uma marcou um período, né, da minha história com o Senhor. E eu te convido a ter uma Bíblia para chamar de sua. Eu sei que às vezes a gente tem aquela Bíblia na nossa casa, que é da família, né? E tá tudo bem, Bíblia é a Bíblia, né? Mas é um pouquinho diferente quando a gente tem a nossa Bíblia, aquela que a gente trata com todo carinho, que a gente leva para toda parte, que a gente cuida, que a gente coloca o nosso papelzinho de anotação ali, ou então a gente, né, nas Bíblias que são para Bible Journal, né, que não vão estragar ali com caneta, ou enfim, dá para usar lápis de cor, que também não estraga, a gente consegue ali anotar aquilo que o Senhor falou com nós naquele momento, nosso momento devocional, fazer um Bible Journaling, fazer um desenho para refletir sobre algum versículo. Então, eu acho muito legal isso, e eu te convido a ter isso também. Principalmente, né, agora falo para quem já é pai, né, eu acho muito legal quando os pais dão Bíblias para criança, por exemplo, aprendeu a ler, dá a Bíblia para criança, sabe? É algo dela, é algo que ela vai descobrindo com o Senhor. Não fica aquela coisa tipo assim, ai, pai, me empresta a tua Bíblia. Aí você diz assim, ai, não, como? Toma cuidado, ó.
quando você folhear a Bíblia, faça dessa forma. Ó, não usa lápis de cor, não risca, não, sabe? Então, se você dá uma Bíblia para criança, provavelmente ela já vai ter ali alguma resistência, já vai ser toda em caixa alta, caso a criança esteja recém aprendendo a ler. Então, ela vai começar a criar um carinho, sabe, pela Bíblia dela, um carinho pela palavra do Senhor. Vai entender que aquilo ali faz parte da vida dela. Na vida adulta, ela já vai estar acostumada a ter uma Bíblia dela, ter esse momento de leitura bíblica. Então, fica aí para você uma sugestão, né, caso você tenha dificuldade de ler a Bíblia, né, assim como me ajudou. E talvez seja algo que te ajude também. Então, é isso, gente. Quis compartilhar isso com vocês, porque pra mim foi algo muito importante. Como eu falei no último vlog, né, que eu tinha comprado a Bíblia, ia trazer ela já pra mostrar pra vocês, mas eu quis fazer um tour aí pelas outras pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história com o Senhor, né, através das minhas Bíblias. E eu desejo que o seu relacionamento com o Senhor seja estreitado a cada momento de devocional que você tiver. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de conhecer as minhas Bíblias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo que vai me ajudar muito e deixa aqui abaixo um comentário. Conta pra mim como são os seus momentos devocionais, o que você faz no seu momento com Deus, no momento que você tá estudando a palavra. Me conta que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Um abração apertado e até o próximo vídeo.